Vamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso treinamento da Pentest 002, nossa lição de número 15. Vamos começar aqui agora o nosso tópico 15B, criar construtos / operadores lógicos. Objetivos abordados do exame, item 5.1, explica os conceitos básicos de script e desenvolvimento de software. Vamos aqui para a nossa introdução. Todos os programas e scripts de computador exigem que você, enquanto programador, defina para o computador os componentes que serão usados no programa ou script. Esses componentes podem incluir construtos como variáveis, lógica, operadores, controle de fluxo, condicionais e loops, para citar apenas alguns. Esses construtos aqui, para mim, seria tipo um construtor, mas um construtor seria método. Então, essa tradução não ficou legal e acabou que eu mantive ela do livro. Os construtos são os blocos de construção dos programas e scripts que você desenvolverá. Como eu disse, quando eu estudei Java, lá tinha uns construtores padrões, né? Esses construtos aqui não ficou muito legal, não gostei muito disso não, mas bora lá. Vocês vão entender o que se trata disso. Vamos lá, descrever variáveis. Na programação, uma variável é qualquer valor armazenado na memória que recebe um nome ou um identificador. No código, você atribui valores a essas variáveis, como o nome sugere. Os valores em uma variável podem mudar ao longo da execução do script, mas isso não é obrigatório. O objetivo das variáveis é armazenar valores para uso posterior e permitir que você faça referências a esses valores sem escrevê-los explicitamente no código. Muitas linguagens de programação, como C, exigem que você defina o tipo de variável antes de atribuí-la a um valor. Isso é que a gente chama de tipação ou linguagem fortemente tipada ou fracamente tipada, que é o que está aqui embaixo aqui, ó. Eu coloquei isso aqui para mim me lembrar. Para mim isso aqui estava nas anotações, mas beleza. Exemplos de tipos incluem inteiros, floats, cadeia de caracteres, entre outros. Essencialmente, eles definem exatamente qual tipo de informação a variável contém. No entanto, você não precisa declarar tipos de variáveis na maioria dos scripts e linguagens interpretadas usadas nesse curso. A exceção é o JavaScript, em que a variável deve ser declarada. Em vez disso, depois de atribuir um valor a uma variável, o tipo é definido automaticamente. O que acontece? Aqui mostra como você vai criar essa variável, mas antes, deixa eu só explicar para quem nunca teve contato com o desenvolvimento. Pode acontecer, né, pessoal? Vocês sabem bem disso daí. O que seria uma variável? Uma variável ela seria como se fosse tipo uma caixinha, onde você vai colocar algum tipo de informação lá dentro. Imagina isso, faça um paralelo aí. Como se fosse uma caixinha de papelão, sei lá. E aí, quando a gente fala que coloca o tipo dela aqui, a gente basicamente descreveria na caixa o que está escrito. Quando você vai fazer mudança, você não coloca lá o que está na caixa? Roupas de cama, panela, é mais ou menos isso. Só que você colocaria o quê? O tipo aqui, ó, inteiro, float, cadeia de caracteres, aqui é o vulg string, que seria o quê? Caractere. Caractere o que? Texto, entre outros. O inteiro, é um número inteiro. O que é um número inteiro? 0, 1, 2, 3, né? Aí você tem o float, que já é número quebrado, que tem um certo tamanho ali, pode até tantos números. Aí você tem um double float, né? Enfim, tem alguns tipos aí que vai variar de acordo com a linguagem de programação. Algumas coisas são básicas, como por exemplo, inteiro. Inteiro vai ser inteiro em qualquer linguagem de programação. Por isso que eu sempre comento, estude lógica primeiro, aprenda a lógica. Você vai ter uma noção, quando você for para qualquer linguagem de programação, você vai entender ela mesmo você nunca ter pegado na linguagem de programação, o que aconteceu comigo quando eu estava fazendo esses scripts em Python. Então a gente tem aqui a linguagem fortemente tipada e fracamente tipada. O que significa isso? É o que esse textinho aqui quis dizer, ó. A fortemente tipada, tipo um C da vida aqui, ó. Quando você vai criar a variável lá, acho que ele não tem um exemplo aqui, né? Ele não tem. Eu também não lembro mais de cabeça. Mas era mais ou menos o seguinte. Você coloca lá um int, que é o tipo, a minha var 1, igual. E aí, ou você coloca um ponto e vírgula aqui, que você criou a variável. Ou você já pode direto aqui dizer que ela vai receber 1 e depois pôr um ponto e vírgula. Basicamente isso. Tem algumas linguagens, como por exemplo o PHP, você não faz isso daqui. Você simplesmente faz o quê? Dólar aqui, ou cifrão, var 1 igual a 1. Qual que é o tipo que tá entrando aqui? Não sei. Tá entrando 1. Esse 1 aqui pode ser caractere, porque o 1 ele pode ser tratado como número para fazer conta, ou número, ou simplesmente um caractere. Você não vai fazer conta com ele, entendeu? Então, é onde começa a bagunçar um pouquinho as coisas aqui, que o pessoal brinca muito dessa questão de fortemente tipada e fracamente tipada. Fracamente você só cria variável, igual aqui, por exemplo, ó.
Você só criou a variável e coloca lá dentro. Aí ele vai diferenciar aqui quando é texto que está em aspas. E aqui no caso, você colocar aqui em aspas, ele vai entender que isso aqui é um texto, não que seja um número. Então tem essas diferenciazinhas, mas tenta entender. Uma variável é tipo, lembra lá o x lá na matemática? Qual que é o valor de x? Se você quiser. Né? No caso da matemática, você faz as continhas para descobrir o x. Aqui você vai atribuir um valor, vai dizer que x é tal coisa. Beleza? Aqui a gente vai ver depois, mas não me lembro se aqui tem espaço. Vamos ver aqui. E aí que ele traz alguns exemplos para criar a variável. As variáveis atribuídas diferem, como eu expliquei para vocês, de acordo com a linguagem de programação. No Bash, você só coloca o nome dela aqui. Tá vendo aqui que eu coloquei o underscore? Esse tracinho aqui embaixo. Poderia fazer igual eu comentei lá, usando o meu case, né? Minha e o variável aqui, o V ser maior. Mas, enfim, fica a critério aí do que você preferir. Eu sei que tem alguns limites lá de você não poder começar com número. Então, no caso, você não poderia colocar aqui uma minha variável ou hashtag minha variável ou arroba. Nossa, que arroba feio. Arroba minha variável. Entendeu? Não poderia. Simplesmente não poderia fazer isso aqui. Depois dá uma olhada lá na playlist no YouTube de script. Introdução, coisa script, que eu explico um pouquinho isso aqui. Só que é basicamente shell lá, tá? Então as variáveis bash são dessa forma aqui. Variável e entre aspas aqui. Não tem ponto e vírgula. Observe que não há espaço em branco ao redor do sinal de igual aqui, ó. Não tem, é tudo junto. Esta é uma regra rígida no Bash. O PowerShell, Python e Ruby permitem espaços em branco. É o que às vezes você estuda todos lá e às vezes você se perde entre um e outro, mas faz parte. Usa o sinal de cifrão para atribuir variáveis no PowerShell. O sinal de cifrão não é necessário para atribuir variáveis no Python e no Ruby. Tá vendo? Cada linguagem tem um detalhezinho. Agora eu não lembro se tem esse espaço aqui, ó. Não lembro se na formatação ficou, não me lembro. Minha fazer o script a gente vai ver. Minha variável hello world aqui. Peraí, cadê que eu perdi? Ah, tá. Esse aqui é para baixo, né? Então, o sinal cifrão. Aí aqui embaixo, o sinal cifrão não é necessário no Python. Aí tem um exemplo aqui, né? Python e Ruby, minha variável. Usa o sinal de cifrão para atribuir uma variável numérica / cadeia de caracteres no Perl. No caso aqui, quando falar cadeia de caracteres, lembra só de letras, tá? É porque caracteres é além de letras. Quando fala caracteres, ele vai letras, números, caracteres especiais, enfim. É o que a gente chama de string. Então, tem aqui o cifrão, minha variável, tal. No JavaScript, é a exceção em que a variável deve ser declarada. No entanto, você pode declarar e atribuir um valor na mesma linha. Foi o que eu expliquei aqui, ó. Lembram? Você pode criar ela, colocar lá var minha variável igual hello world, ou então você coloca var minha variável ponto e vírgula. Aí na linha de baixo você coloca lá var minha variável igual. Vai depender de cada caso. Às vezes você não quer atribuir um valor nela, você só criou ela, então você só cria ela, deixa ela vazia e depois você vai atribuir um valor. O que normalmente a gente faz é isso, a gente atribui um valor depois. Vamos seguindo aqui que essa aula é puxada. Aplicar a lógica e o controle de fluxo. A lógica de um script determina como ele processará o código escrito durante a execução. Um dos componentes mais importantes da lógica de um script é o controle de fluxo ou a ordem em que as instruções de código são executadas. Nesse momento você deve estar se perguntando talvez o que é lógica? O que a gente está falando lógica, não sei o que. A lógica é a forma de se fazer. Então assim, basicamente quando a gente estuda lá estrutura, lógica de programação, estrutura de algoritmo, a gente fala muito de lógica. O que seria a lógica? É como você vai fazer. Aí nos exercícios lá, a primeira coisa que a gente vê, como você faz um café? Qual que é a lógica de fazer um café? Às vezes você nunca fez um café, mas você tem uma noção ali, que você precisa do pó, precisa da água, de um filtro, de um açúcar, uma cafeteira, enfim. Essa é a lógica de como você vai fazer. E na programação é a mesma coisa, você vai fazer uma sequência de passos. Mas como você vai fazer essa sequência de passos? Por exemplo, você vai fazer um script lá para escanear uma subrede. O que é a primeira coisa que você precisa? O IP ali da subrede. Tem como você mandar ele escanear e lá no final você colocar o IP da subrede? Não. Tem que colocar o IP primeiro, ou seja, então a primeira coisa que o script precisa fazer é o quê? Pegar esse IP. Salvar onde? Numa variável. Mas você sabe que você tem que criar a variável antes, então você cria a variável antes, depois você lê ela, entendeu? Mais ou menos isso. O controle de fluxo inclui o seguinte: a declaração if depende, if, tá, gente? If. Depende de certas condições serem verdadeiras para prosseguir. O que é o if? Nada mais é do que um se. Se, vai fazer tal coisa. Se não, faz tal coisa. Com instruções de looping é o que? Dá volta. Ou seja, você sempre vai repetir aquilo ali se alguma condição for verdadeira. As com condições de looping são realizadas várias vezes em sucessão usando um loop for ou um while. Um for é um tipo um para, né? Ou o while é enquanto. Você vai rodar
vai dar X voltas ali enquanto eu não mandar parar. Um exemplo. O loop while executa o código enquanto uma condição é verdadeira, que eu acabei de falar, e para de executar o código quando a condição se torna falsa. O loop for, ele itera um código pelo número especificado de vezes. Vai falar assim, olha, você vai rodar por X vezes, por 10 vezes. Então ele vai rodar as 10 vezes e vai parar. Acabou, entendeu? Isso a gente está falando aqui, pessoal, de lógica só para script. Quando a gente vai para linguagem de programação, tem uns detalhezinhos que a gente não tem script aqui. Recomendo estudar estrutura de algoritmos, recomendo demais, para quem nunca teve contato. Porque é uma coisa básica que vai abrir muito sua mente aí para você aprender a escrever os scripts.